No Nordeste, houveram vários períodos de seca que acarretaram diversas evoluções e mudanças no nosso país. E é por isso que hoje iremos falar sobre os piores períodos de seca que aconteceram aqui no Brasil, sobre o Sul Maravilha e sobre o livro Vidas Secas. As secas do Nordeste são chamadas cíclicas, porque elas se repetem a cada 10 anos, mas as piores aconteceram em 1917 e 1932. A seca de 1917 foi tão horrível que o governo da época chegou a criar campos de concentração para tentar resolver essa situação de estiagem. Quem morava nos campos de concentração era tratado como prisioneiro e, para se ter uma noção, não podia nem sair de dentro de lá sem autorização. Com isso, infelizmente, milhares de pessoas tiveram seus cabelos raspados, eram maltratadas e muitas chegaram a morrer por contrair doenças ou até mesmo por passar muita fome e sede. No início, essa era uma boa ideia, pois dentro desses campos seriam entregues alimentos, água e coisas básicas para a sobrevivência. Porém, como no Brasil nada dá certo, os campos foram construídos e mesmo existindo 7 deles por todo o Ceará, eles começaram a ficar superlotados e as condições começaram a ficar precárias lá dentro. A criação desses campos aconteceu porque muitos sertanejos estavam migrando para o Ceará em busca de água, e isso aconteceu como se fosse uma invasão migratória. Então, os habitantes de lá, e principalmente a elite, estavam se sentindo ameaçados por essa invasão sertaneja e começaram a pressionar os governantes para que fossem criados os tais campos de concentração. Já a seca de 1932 foi uma seca que durou 73 anos e que influenciou Graciliano Ramos a escrever sua obra chamada Vidas Secas. Diante da seca e crise que os nordestinos passavam, eles viram como alternativa fugir dessas regiões e buscarem uma maior qualidade de vida nas capitais e centros urbanos mais famosos. Porém, não foi as péssimas condições de vida que impulsionaram a mudança, mas a marginalização destes homens pobres que eram aproveitados pelos latifundiários. Ao analisar a péssima situação, escassez de água principalmente, Frederico de Castro Neves, professor associado da Universidade Federal do Ceará, viu como alternativa o emergencialismo, que prega soluções imediatas. Ele teve essa opinião ainda mais formada ao conferir a Lei do Governo Federal, criada em 1979, que na realidade tinha a proposta de dar ocupação permanente ao latifundiário, que na prática significa impedir a mobilidade do homem para fora do campo, da agricultura. Além disso, o emergencialismo era contra a ideia de que o sertanejo deveria permanecer em sua terra, por causa da intenção que os sertanejos tinham de ir para o sul e sudeste. Ao analisarmos o histórico da atitude do governo com relação às secas do Nordeste, podemos notar que nunca foi de preocupação ajudar este povo. Na realidade, tendo em vista a situação, o governo via isso como uma oportunidade de usar a miséria e pobreza do povo para ganhar a atenção política, reivindicando a aquisição de equipamentos modernos para a época, como por exemplo as linhas ferroviárias. A principal preocupação era modernizar o Nordeste, mas não levava-se em conta as pessoas. Desde o século XIX, o clima e a seca da região eram vistos como um empecilho para o progresso. Começa com a fuga de uma família da trágica seca do sertão nordestino. Fabiano, o pai, Sinha Vitória, a mãe, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Fabiano é um vaqueiro, homem bruto que tem enorme dificuldade em articular palavras e pensamentos, que se sente um bicho e muitas vezes age como tal, grunhindo e se portando como um selvagem. Não tem aspirações e nem esperanças, do mesmo modo como não se tolera e não tolera o mundo em que vive. Sinha Vitória, sua esposa, se sai melhor em seus pensamentos e diálogos, apesar de restritos. Seu sonho é uma cama de couro, como a de um homem chamado Tomás da Bolandeira. Essa personagem, que nunca aparece a não ser na memória das outras personagens, é também uma espécie de herói e modelo para Fabiano,
culto, detentor de sabedoria, da arte, da palavra e do pensamento. O menino mais novo parece não ter nome e nenhuma forma comum de se comunicar. Sua única aspiração é ser como Fabiano. Nas mesmas situações está o filho mais velho, que só quer um amigo, conformando-se com a presença da cachorra-baleia. Esta, muitas vezes, parece ter um pensamento mais linear e humano que o resto da família, portando-se não só como um bicho, mas como um ente, uma companheira que ajuda Fabiano e sua gente a suportar as péssimas condições. A história se desenvolve com o estabelecimento da família numa fazenda e a contratação de Fabiano como vaqueiro. Este, certa ocasião, vai até a venda comprar mantimentos e se põe a beber. Aparece um policial, chamado por Fabiano de Homem Amarelo, que o chama para jogar baralho com outros. O jogo acontece e numa desavença com o soldado amarelo, Fabiano acaba sendo preso, maltratado e humilhado. Aumenta sua insatisfação com o mundo, com sua própria condição de homem bruto e selvagem do campo, e o desprezo de outras pessoas, encarnadas agora na figura do soldado amarelo. Solto nosso herói, a vida segue na fazenda. Sim, a Vitória começa a desconfiar do patrão que parece roubar nas contas de Fabiano. Este se aborrece, mas não pode fazer nada. Não entende as complicadas contas que o patrão faz e não sabe dialogar com ele. A festa de Natal na cidade só serve para aumentar o desconfortamento de Fabiano e sua família com o resto do mundo. Sentem-se indiferentes, inferiores, desprezados e humilhados por milhares de patrões e soldados amarelos. Baleia adoece e Fabiano vê na árdua tarefa de sacrificá-lo. Fere o pobre bicho com um tiro, mas não consegue matá-lo, já que este foge para longe. Baleia vem a falecer durante a noite, perto da casa, sonhando com um mundo cheio de preás. Sentindo-se cada vez mais lesado pelo patrão, Fabiano resolve argumentar contra esse, mas sob ameaça de despejo. Resolve deixar o assunto quieto, o que lhe causa uma indignação cada vez maior. Sua indignação com o mundo chega ao extremo quando encontra, na volta da venda após ter tomado alguns goles, o soldado amarelo, que estava perdido no mato. Fabiano percebe o seu medo e seu corpo franzino em relação ao seu, e tem a ideia de matá-lo, descontar toda a sua raiva e seu descontentamento. Sentindo-se, entretanto, fraco e impossibilitado, resolve deixar para lá, ensinando o caminho de volta para a cidade ao soldado. Seu sentimento de revolta agora é intensificado pela impotência. Como não bastasse, a seca atinge a fazenda e faz com que toda a família fuja novamente, só que desta vez para o sul, em busca da cidade grande, sem destino e sem esperança de vida.